Vamos acionar agora, mais uma vez, a Marília Sena, nossa repórter em Brasília, porque ela tem informações importantes para a gente também sobre uma audiência que tivemos hoje lá no Congresso Nacional. O ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, e o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, participaram hoje de uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Como é que foi, Marília? Oi, Brau. Boa noite para você novamente e para todos que nos acompanham. Pois é, o ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, veio aqui na Câmara dos Deputados e o Corregedor-Geral da República, Wagner Rosário, também. A audiência pública, ela acontece para tirar dúvidas aí dos deputados e dos cidadãos também. Eles podem enviar perguntas enquanto está rolando aí essa audiência pública. Algumas entidades também comparecem, ONGs. E aí o ministro da Educação foi questionado pelo deputado Áureo Ribeiro se colocaria a mão no fogo aí pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Essa audiência pública foi sobre o suposto esquema de corrupção que está sendo investigado pela Polícia Federal no Ministério da Educação. E vamos ouvir o que o ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, disse sobre se colocaria ou não a mão no fogo pelo ex-ministro da Educação. A relação com o ministro sempre foi de cordialidade, de respeito profissional. Espero que ele esclareça tudo o que aconteceu. Só ele, pode dizer o que aconteceu, porque como o meu secretário executivo aqui está do meu lado, ele não acompanha 10% das minhas agendas, porque ele tem as agendas dele. E era exatamente isso a forma como eu trabalhava com o ex-ministro Milton. Então espero que ele esclareça tudo o que aconteceu, E sempre tive com ele uma relação muito profissional de cordialidade, nunca tendo ele me solicitado qualquer ato irregular, qualquer prática de ato irregular dentro do Ministério da Educação. O ministro Wagner Rosário também foi questionado pelo deputado federal Áureo Ribeiro. O deputado federal Áureo Ribeiro é um deputado do Partido Solidariedade do Rio de Janeiro. Ele foi questionado se ele pode afirmar aquela frase do presidente Jair Bolsonaro de que no governo dele não há corrupção. E aí o ministro Wagner Rosário disse que corrupção é caso isolado, que existe em outro lugar, mas que, por enquanto, na alta cúpula do governo, ele ainda não presenciou que o caso do ex-ministro Milton Ribeiro é um caso isolado. Vamos ouvir o ministro Wagner Rosário. Acho que existe caso de corrupção de pessoas. Se essa pessoa faz parte do governo, a gente investiga. E só existe caso de corrupção. Eu posso falar que corrupção no sentido lato, sentido senso, o que é corrupção, se é só receber propina, se é utilizar outros atos. Então, assim, dentro de uma complexidade do tamanho do que pode ser um conceito de corrupção. A gente só garante que tem corrupção depois que a gente tem a pessoa condenada, Então temos que fazer as investigações, não dá aqui para aprovar. O que eu tenho aqui até agora é que nós não temos ninguém da alta cúpula, temos aí esse caso de investigação em cima do ministro, não tem mais nenhum caso de ninguém envolvido recebendo propina e coisas do tipo. Isso é uma coisa que orgulha bastante. É isso, Lívia. Os ministros compareceram aqui, prestaram esses esclarecimentos e a gente aguarda aí a apuração, a investigação da Polícia Federal sobre os casos de corrupção no Ministério da Educação. Eu volto com você, Vitor e Lívia. Obrigado, Marília, pelas informações. Bom trabalho aí para você. Fabiana Barroso, a gente vê que mesmo sem CPI, no caso o pedido de CPI do MEC é no Senado, mas a gente vê que mesmo assim o Congresso já está debruçado sobre esse tema, Já foi assunto hoje, por exemplo, na Comissão de Educação da Câmara. Você acha que esse é o meio correto, esse tipo de apuração, de averiguação cabe, faz parte do trabalho parlamentar ou não? Você vê exploração política nisso, Fabi? Nesse exato momento eu vejo todo tipo de reunião dessa forma como algo extremamente politiqueiro. Até explico. O ex-ministro da Educação está sendo acusado de tráfico de influência, eu não vi uma pergunta sobre isso, corrupção passiva, portanto teriam que ir atrás dos corruptores de forma ativa. E a gente não vê, por exemplo, numa reunião essas perguntas um pouco óbvias. Então eu acho que acaba, para o cidadão que assiste ou para quem está extremamente preocupado com outras questões que o Senado e também a Câmara poderiam estar debruçados
antes deles entrarem no recesso, lembrando que eles não podem entrar no recesso, portanto, eles vão fazer com que essas 2 sessões lá daquela votação seja o mais breve possível, porque eles têm que votar a LDO. Eles não vão sair de recesso se eles não votarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, uma coisa está completamente presa à outra. Então, aí eu vejo que já existe ausência de tempo. Estão usando o pouco tempo que tem para discutir coisas que a própria polícia, os próprios órgãos já estão totalmente debruçados. E para você, Miguel Daúde, qual seria o efeito prático dessas audiências públicas, dessas apurações que são conduzidas em comissões permanentes, como essa que a gente está mostrando? Na minha opinião, isso não acrescenta nada, porque nós ouvimos nessas comissões discussões sobre determinados temas, acusações, defesas, mas que acabam ficando restrita a essas comissões, né? Então, hoje nós temos assuntos importantes que precisam andar e as comissões que deveriam estar dando suporte para o andamento de processos e de projetos, importantes, ficam lá discutindo coisas que não vão levar a lugar nenhum. O ministro atual foi muito bem claro, eu não tenho conhecimento, se vocês têm alguma dúvida, vocês perguntem para o ministro anterior, e que está sendo investigado pela polícia. Então, portanto, é inútil essa discussão e não acrescenta nada ao nosso país. Agora, Constantino, você imagina que o atual ministro da Educação, a atual gestão do MEC, deva tomar providências também? E você está, de tudo que já viu até aqui, está aprovando a atual postura do governo em relação ao caso? Sim, Brown, olha só, quando o presidente repete que não há corrupção no seu governo, obviamente ele não está querendo dizer que na máquina pública inteira, federal, não há ninguém se locupletando e desviando recursos da coisa pública, né? Seria muito ingênuo e utópico isso, até legado que vem de governos de esquerda que montaram ali um esquema enorme de aparelhamento e corrupção. Agora, o MEC é muito grande, tem muitos recursos, deve ter muito esquema, muitas moscas e parasitas em torno do MEC para se apropriar de alguma parte desses recursos. Agora, é preciso sempre investigar, é preciso sempre ter mais transparência. Eu sou um pouco mais radical, eu acho que talvez devesse questionar a necessidade de existência do MEC nesses modelos atuais. O governo está fazendo o que é possível. Agora, não resta a menor dúvida, como disse a própria Fabi e também o Daúde, que da maneira que a oposição está reagindo a isso, é extremamente politiqueiro. Nós estamos num país que é preciso parar para pensar a quantidade de coisa bizarra que está acontecendo. A PGR está querendo ouvir o presidente da República sobre a Petrobras, por exemplo, por conta dos WhatsApp vazado lá do ex-presidente Roberto Castelo Branco num grupo de economistas e tudo. Isso é um país em que o ex-presidente Lula, do PT, do Petrolão, está solto e falando que destruíram a Petrobras. Quer dizer, é um negócio realmente de filme de categoria D.